Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui do púlpito para a mesa e hoje à noite nós estamos aqui com o pastor Geisiel Martins. Nós vamos tirar algumas dúvidas, fazer algumas perguntas e eu convido você a ficar ligadinho aqui conosco. Pastor Geisiel, boa noite. Boa noite. Hoje quero tirar umas dúvidas e te perguntar a respeito do reino, porque muitos pastores, a gente vê muitos ministrantes falando sobre o reino, porém não tem aquela profundidade ou muitas das vezes deixam aquelas dúvidas. E hoje eu quero te perguntar qual é a importância do reino. Bom, paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe poderosamente e vamos juntos aprender um pouco mais da palavra. O reino de Deus, ele é de suma importância para nós porque é uma distinção, né? Pois a salvação, ela é gratuita. Salvação é dar tudo em troca de nada a quem nada merece. Porém, o reino, ele tem uma distinção, porque o reino não é para todos. O reino, ele é conquistado através das pessoas buscarem isso, né? Através das obras, mediante a fé. Obras de justiça, não é qualquer obra. É interessante que na obra de Deus, tem muitas pessoas que fazem a obra de Deus sem vínculo com o Deus da obra. Essas obras não são obras de justiça. As obras de justiça são aquelas que glorificam o nome do Pai. Aquelas obras das quais manifestam o caráter de Cristo. Obras de justiça estão vinculadas ao perfil de varão perfeito, onde a glória de Deus é manifesta. Então, toda obra em que eu busco um agradecimento, toda obra que eu busco uma gratidão, essa obra, ela é uma obra que eu recebi o galardão aqui na terra. Toda obra de justiça é aquela que eu faço para a glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Dentro do tribunal de Cristo, nós vamos ser julgados. O que é interessante é que o julgamento ali não é para a perdição eterna. O julgamento ali, ele está fundamentado nas obras no corpo. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 10, vai dizer que todos nós hemos de comparecer ao tribunal de Cristo para o julgamento das nossas obras no corpo, sejam elas boas ou más. Então já começa aqui uma pergunta interessante. Tem obra má no céu? É uma dúvida, né? Mas o texto é muito claro. Sejam elas boas ou más. Por quê? Porque as nossas obras, como diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, elas vão passar pelo fogo. Se for obras de madeira, palha e feno, elas serão queimadas. Mas se forem obras de prata, ouro ou pedras preciosas, serão refinadas. E isso está falando de galardão. Nós vamos receber galardões. Então a salvação, ela não é o final das coisas, mas ela é o princípio de todas elas. Porque muita gente fala assim, se eu fizer obras más, eu perdi a salvação, então eu não vou para o céu. Só quem faz obras boas que vai para o céu. Então muita gente fala assim, não vou para o céu. Não, eu só fiz coisas boas, então eu estou no céu e muitas das vezes... Um exemplo é assim, eu só estou na regência do grupo porque o pastor mandou. Eu só vou para a igreja porque eu tenho que ir porque eu sou o líder. Todas essas obras não são obras de justiça. Sim. E um ponto interessante é porque, assim, tem muitos pregadores que dizem, eu ganhei tantas almas. Eu fiz. Só que a salvação, o processo salvífico de uma pessoa que adentra numa igreja, ela começa no aperto de mão lá na porta. Então, quando eu estabeleço como via de regra que aquilo que eu faço é exatamente aquilo que trouxe o destaque, é totalmente obras que não são obras de justiça, mas para o meu próprio deleite, para o meu próprio ego. E, infelizmente, na igreja odierna, nos dias em que nós vivemos, a maioria das pessoas buscam o holofote para si. Essas obras não são obras galardoadoras. As obras galardoadoras são aquelas que glorificam o Pai, e não aquelas que trazem algum nível de benefício para mim. Entendi. Então, assim, realmente, você falando assim, começa do aperto de mão lá na frente, lá na porta. Você chegar numa igreja em que uma pessoa te olha de cima e embaixo, nem a paz o Senhor te dá, ou então
não te cumprimenta, não chega nem perto, ou então te cumprimenta com a cara bem feia, sério, como se estivesse sendo obrigada a estar ali. Mas se você chega numa igreja que a pessoa te recebe com um sorriso, com um abraço, ali você já ganha o coração da pessoa. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso e acham que aquilo dali que está fazendo está tudo certo. É aonde nós criamos ídolos dentro da igreja. Porque quando eu menosprezo a função diaconal, do voluntariado, aqueles que trabalham nos bastidores, e eu trago todo o foco para o pastor ou para o pregador, eu estabeleço ídolos dentro da igreja. Porque o processo salvífico, ainda que a mensagem do evangelho, quando ela é ministrada, e aquela pessoa, ela aceita o chamado, vai à frente, recebe uma oração, ela levanta a mão e manifesta publicamente que está aceitando a Jesus como Salvador, foi no louvor também, foi no aperto de mão, foi no sorriso, foi no abraço. Então, o culto coletivo, ele faz com que toda a diferença seja feita na vida daquela pessoa que vai aceitar a Jesus no final do culto. Então, o pregador, ele vai pregar uma mensagem edificante? Vai. Mas o conjunto que cantou, o grupo de louvor que louvou, o voluntário, o diácono, a diaconisa, a pessoa que está lá na porta, na recepção, ela fez todo o trabalho dela, tudo isso é de suma importância. Essa é a importância dos membros do corpo de Cristo. E aí eu quero te perguntar, qual a importância do reino? De uma forma simplificada que todos consigam entender. Qual a importância do reino? Como eu disse, a salvação não é o objetivo final. Há um grande erro dos pastores e pregadores dos dias odiernos, que eles esquecem, né? E eu sou dispensacionalista do pentecostalismo clássico. O que é isso? Eu creio na dispensação da graça, mas também creio na dispensação do reino. O foco da dispensação na graça é apresentar Jesus como o único e suficiente Salvador. Apresentar a cruz, apresentar o arrependimento, e até aí tudo bem. Mas a pergunta que eu te faço, o que essa mensagem hoje serve para aquele crente que está 40 anos na igreja, 30 anos na igreja, que aceitou Jesus quando era criança e hoje já está vendo seus netos na igreja? É sempre mais o mesmo. Exatamente. Por quê? Porque o que está faltando agora é ministrar a mensagem do reino. Então, qual é a mensagem do reino? A salvação não é o objetivo final, ela é a porta de entrada. A salvação é o objetivo inicial de uma vida eterna. Então eu não faço as coisas para Deus para ser salvo. E tem muita gente, irmão, eu tenho que fazer isso para ser salvo, porque se eu não fizer, eu não vou ser salvo. E é o grande erro das pessoas. Por quê? O que você fez para ser salvo? Nada. Porque a salvação é gratuita. Gênesis vai falar que quando Deus colocou Adão dentro do jardim, não mandou ele lavrar. Disse para ele, de toda árvore do jardim comerás livremente. A salvação, ela é gratuita. Você não planta para ser salvo. Você apenas desfruta daquilo que Deus te deu. Assim como João 3,16, porque Deus amou o mundo. E a palavra mundo ali no original grego é cosmos, porque existem 3 tipos de mundo. Mundo sistêmico, mundo humano e mundo criação. E aí o mundo ali é cosmos. Deus amou toda a criação de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação ela é disponível para todos, mas nem todos serão salvos. É forte. Eu vou de novo. A salvação está disponível para todos, mas nem todos serão salvos. Por quê? Porque nós precisamos entender que existe 2 palavras na Bíblia que muitas pessoas pensam que é sinônimo, que é chamar de reino de Deus e reino dos céus. E isso é de suma importância, porque não são sinônimos. Quando a Bíblia fala de reino de Deus, está falando de algo expansivo, está falando de uma totalidade. Toda uma diferença. Desde a eternidade passada até a eternidade futura. Está falando de um Deus que governa. O reino de Deus está manifestando um Deus que governa. O reino dos céus fala de um período de tempo em que Cristo governará, dentro do reino milenial. Mas eu quero que você entenda o seguinte, a salvação é o ponto de partida, é o ponto de início para a entrada no reino.
Então, para que nós possamos entender, quando eu aceito a Jesus, eu tenho um processo salvífico que precisa acontecer. Sim. Da mesma maneira que o processo de degradação humana aconteceu no Éden, na salvação humana é o mesmo processo. Consegue entender? Sim. Por exemplo, quando Adão peca, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 2, versículo 16, diz que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que comessem, certamente morreriam, sim ou não? Sim. Mas Adão comeu, ele morreu? Não. Por quê? Porque a morte ali é espiritual. Ele morreu naquele exato momento. Por isso que Isaías 59:2 vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Naquele exato momento, Adão e Eva morreram espiritualmente. Porém, nós somos compostos de uma tríade, chamada de tricotomia humana, espírito, alma e corpo. O espírito de Adão morre, mas a alma e o corpo não morrem. Então, o primeiro pecado registrado na Bíblia é quando os seus filhos, Caim e Abel, estão oferecendo um culto, o culto de Abel é aceito, o culto de Caim não é aceito, Caim decide matar Abel, então acontece ali o primeiro. Então, nessa linha aí, muita gente fala assim que Deus não aceitou a oferta de Caim porque era verduras murchas, verduras estragadas, verduras que não agradariam, porque ele pegou a pior parte daquela colheita. Isso é verdade? Eu sou criado na igreja, nasci no berço evangélico. Fazem até o desenho da escola dominical tinha as frutas estragadas. Sim. Mas não tem nada a ver. O que aconteceu ali? Deus não pediu culto. Eles decidiram oferecer o culto. Eles ofereceram uma oferta a Deus. Caim ofereceu do fruto da terra, daquilo que foi plantado. Abel, porém, ofereceu de um cordeiro, das ovelhas das quais ele criava. Agora a pergunta que eu te faço. Abel, ele produzia ovelhas? Não. Quem que produzia ovelhas? Deus. Abel fazia o que então? Pastoreava, cuidava. Caim plantou? Sim. Regou? Sim. Colheu? Sim. Força do braço. Então aqui é um ponto interessantíssimo. Você que está me ouvindo, entenda. Toda obra que eu faço pela força do meu braço, Deus não recebe como culto. O culto de Caim não foi aceito, não é porque as frutas, as verduras, os legumes estavam estragados. Era o melhor que ele ofereceu, porém ele ofereceu do suor do seu rosto, da força do seu braço. Tirando uma dúvida, pegando esse link, eles comiam carne naquele tempo? Não, eles só vão comer carne a partir depois de Gênesis capítulo 9, quando Noé sai da arca. Até então eles eram vegetarianos. Então eles cuidavam. Exatamente, esse que é o ponto. Abel não tinha motivo algum para criar ovelhas. Abel não tinha motivo algum para ser pastor de ovelhas. Então quando Abel oferece, ele oferece aquilo que ele não fez. Deus sempre vai receber de você aquilo que ele primeiro te deu. Deus nunca vai pedir para você aquilo que ele não te deu primeiro. Quer um exemplo? Abraão, quando Deus fala, Abraão, sacrifica o teu filho, o teu único filho, Isaac. Mas espera lá, quantos filhos Abraão tinha? Vamos colocar um. Ele tinha um na ótica de Deus, mas na ótica humana tinha dois, e o primeiro era Ismael. Mas Deus não recebeu Ismael como primeiro filho, porque não foi Deus que deu Ismael para Abraão. Porque ele quis dar um jeitinho. O jeitinho brasileiro? Foi lá e fez o filho sem o consentimento, porque não era aquilo que Deus tinha. Deus não estava preparando aquilo para ele. Então Deus nunca vai pedir para você aquilo que Deus não te deu. Porque Isaac representa a bênção de Deus e Ismael representa a força do braço. Nossa, é forte. Isaac representa a bênção de Deus e Ismael representa a força do nosso braço. Deus nunca vai pedir para você aquilo que você fez, aquilo que você produziu, mas Deus sempre vai pedir aquilo que Ele sempre te deu primeiro. Eu tenho 20 anos de crente, tenho 20 anos que eu conheci a Cristo, e desde então a gente só escuta falar, a maioria das ministrações sobre a graça,
sobre a salvação, que Jesus vai voltar para nos buscar, que nós estamos aguardando o noivo, mas tá, e depois? Esse é um ponto que quase ninguém se prega. Porque Não se ouve ministrações sobre o tribunal de Cristo, não se ouve ministrações sobre o milênio, não se ouve ministrações sobre o juízo final, não se ouve ministrações sobre a Nova Jerusalém. Porque ele fala assim, nós vamos subir, nós vamos com Cristo. E o que nós vamos fazer lá? Qual o real motivo? Por que nós vamos? Qual vai ser a nossa função após o arrebatamento? O que nós vamos fazer? Somente sentar lá, uma rede, uma água de coco? Ou a gente vai trabalhar? Muitas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim, eu quero ir para o céu, tem uma casinha lá no céu. Será que vai ter uma praia? Eu quero ter uma coroa. Lá tem ruas de ouro, muro de jaspe. Na verdade, isso manifesta a nossa ganância. Porque Deus nunca te prometeu o céu. Nossa. Deus nunca prometeu o céu para mim e para você. Explica. Ele nos prometeu Jesus. Amém. Glória a Deus. Ele não promete céu para você, ele promete Jesus. Quer um exemplo? João capítulo 14, o que está escrito? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou lhes preparar lugar. E se eu for lhes preparar lugar, virei outra vez para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então Deus não te promete céu, Deus te promete Cristo. Onde Cristo estiver, eu e você estaremos. Então o que a gente precisa entender? Se Cristo estiver na terra, eu quero estar com Ele. Se Cristo estiver no céu, eu quero estar com Ele. Se Cristo estiver debaixo da terra, eu vou estar com Ele. Porque o inferno só é inferno não é por causa do diabo, por causa dos demônios, por causa do enxofre. Não, não. O inferno só é inferno por causa da ausência de Deus. Porque se Deus estiver lá, até o inferno é bom. Repete. Repete. Porque para muitas pessoas, eu vou para o céu. Tá, vou para o céu e eu vou fazer o quê? Qual é a funcional? O que eu vou fazer? Qual vai ser a minha função? Por que a mentalidade das pessoas é de ir para o céu? Porque a gente sofre muito aqui na Terra. O que é interessante é que João 16:33, Jesus diz, em mim tenhais paz. Tende bom ânimo. No mundo tereis aflições. Mas não se preocupe, eu venci o mundo. Ele está dizendo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu. Não está dizendo que você vai ter, mas está dizendo, eu venci o mundo. Ele não está dizendo que você vai vencer o mundo como um todo, mas ele está dizendo, se você tiver nele, tenha paz. Vai ter paz. Vai ter paz no meio da aflição, vai ter paz no meio da tribulação, vai ter paz no meio da adversidade, vai ter paz no meio de tudo aquilo que nos traz o caos. Quando Jesus voltar, levar a igreja, beleza. Vamos passar pelo tribunal. Isso? Isso, a gente precisa entender. Eu sou pré-tribulacionista. Ou seja, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Aí é que tá. Os filhos maduros não vão passar pela grande tribulação. Nossa. Não é toda a igreja que não vai passar pela grande tribulação, mas somente aqueles que alcançarem a maturidade. É aquilo que Paulo disse, corrermos a carreira até chegarmos à estatura de varão perfeito. É possível chegar à estatura de varão perfeito? É possível. Se não fosse possível, não estava escrito. Ou seja, então, só quem é maduro e chegou à estatura de varão perfeito vai ser arrebatado. Exatamente. Por isso que Mateus capítulo 24 diz, estarão dois na cama, um sobe, outro fica. Estarão dois no campo, um sobe, outro fica. Estarão dois na moinha, um sobe, outro fica. Se olharmos por essa perspectiva, e quando tem três referências numa argumentação, nós podemos extrair dali através da hermenêutica, a gente consegue compor ali, então, um conceito doutrinário. Então, baseado nisso, nós podemos entender que 50% da igreja sobe, 50% fica. Mas por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, no original grego está escrito, o amor de muitos dos escolhidos se esfriará. Ou seja, então, se fazer uma conta meia leiga aqui... 10, 15, 20%. Nossa. Então, nós precisamos entender o arrebatamento da igreja, o arrebatamento secreto, porque Jesus vai vir a segunda vinda em duas fases distintas. Uma invisível e outra totalmente visível. Na fase invisível, ele vem buscar os filhos maduros. Uma grande porcentagem vai ficar.
Os imaturos. Quem são os imaturos? Os que mentem. Quem são os imaturos? Os que falam mal dos outros. E Paulo diz, ficarão de fora. Não está falando da salvação, está falando do reino. Ah, sim. Entendi. Por isso que Mateus capítulo 25 fala da parábola das 10 virgens, da parábola dos talentos. Lá no versículo 30 vai dizer que lá haverá ranger de dentes, sofrimentos inimagináveis. A gente pensa que está falando do inferno, mas olha só o versículo 1, 2 e 3 em diante. E o reino do céu será semelhante a. Está falando de reino. Ou seja, todo mundo que lê essa parte Pensa que é o pensa que é o inferno. inferno. Mas só olhar o contexto do texto, a gente vai perceber que está falando ali de reino. Por isso tem aquela frase, texto sem contexto. É pretexto para heresia. Então, assim, terá essa parte, então os filhos maduros subirão. Isso, no arrebatamento secreto. Quem é imaturo, que vive, por exemplo, na mentira, na falsidade. Existe um pecado que eu quero deixar aqui claro, que é muito forte, que chama-se no hebraico Lashon Hará. Paulo chama esse pecado de maldizentes. São aqueles que falam mal dos outros, são aqueles que caluniam os outros, são aqueles que criam narrativas para falar mal de alguém. Esse pecado da fofoca, da intriga, do diz que me diz, esse pecado é extremamente perigoso e poderosíssimo. E nos dias que nós vivemos é o que mais tem dentro das igrejas. Ah, sim. É o que mais se alastra, né? E isso vai impedir muita gente de subir no arrebatamento. Esse vai ser o primeiro. Aí vem o segundo. Dentro da grande tribulação, vai haver um segundo arrebatamento. Qual seria? Quando acabar os 3 primeiros anos de falsa paz, vai iniciar então a grande tribulação. Haverá um sistema 666, que muitos achavam que era um chip. Mas na verdade nós já estamos com o 666 na mão, porém não é obrigatório, onde todas as contas de banco, todos os saldos bancários, todos os nossos dados, tudo está sendo virtualizado. Você já quase não vê dinheiro em cédula, os bancos estão se tornando digitais, o dinheiro está se tornando digital, hoje as transferências são via Pix. Então, o que vai acontecer? No reino do anticristo, ninguém compra, ninguém vende, ninguém paga se não for pelo sistema do anticristo. E quem não aceitar a marca da besta, morrerá. Será degolado. É fácil falar você não vou aceitar porque eu sei que é um chip. Não, isso aqui está na mão. Você vai precisar dele para comprar, não tem como ficar sem. Para vender, para comer, remédio. Então o que é a marca da besta? É um sistema. A marca da besta não é um chip que vai ser implantado, mas é um sistema. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que vai estar a marca na testa. Onde que você guarda a sua senha? No córtex frontal. É onde está a nossa memória, onde guardamos todas as nossas senhas. Então, a marca da besta estará na nossa mão e a marca da besta estará na nossa testa. Então, a gente precisa entender isso. Por quê? Porque aqueles que não aceitarem a marca da besta serão degolados, serão mortos. E esses que forem degolados, João disse, e eis que vi grande multidão, vindo de grande tribulação, com as vestes salpicadas de sangue. Estes são conhecidos por vencedores tardios. Esses não vão passar por tribunal de Cristo. Eles já são vencedores, porque... Ou seja, já vão direto para o reino. Entendi. E aí vem a terceira fase desse período. Quando o anticristo se voltar contra Israel, Jesus virá com a igreja, aqueles filhos maduros... E vai ter alguém que vai conseguir se esconder? Vai ter sim. Aqueles que conseguirem se esconder nas cavernas, nas matas, nos desertos e não morrer de fome, esses conseguirão. E a Bíblia diz assim, que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Então ali tem, conhecido também como a grande ceifa, ali também haverá salvação. Então nós vemos a salvação antes, durante e depois da grande tribulação. E aí então inicia-se o reino milenial. Após a batalha do Armagedon, onde o anticristo, a besta, o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre,
Porque um grande erro das pessoas é achar que o inferno é o pior lugar de se existir, mas o inferno é apenas uma antessala do, Ou seja, tem do algo lago de pior, fogo. Tem algo pior, que é o lago de fogo e enxofre. Salmo 9,17 diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Tá, e esse lago vai ser aonde? Todo mundo acha que é debaixo da terra. É porque a gente tem uma mentalidade helenista. Os gregos criaram. Então a gente acha que o céu é para cima e o inferno é para baixo. Mas na verdade, o céu e o inferno são dimensionais. Por exemplo, Jesus em João capítulo 17, quando estava no Monte das Oliveiras orando na sua oração sacerdotal, ele está orando e fala assim: Pai, quando eu estava na terra, eu rogava por eles. Ou seja, ele estava no Monte das Oliveiras, mas ele agora se coloca como se estivesse no céu. Em João capítulo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele fala: quando eu estava na terra, ou seja, eu estou no céu, mas na verdade ele estava em Jerusalém. Então, o céu ele é dimensional da mesma maneira que o inferno é dimensional. É por isso que nós temos a possibilidade de transformar um casamento, uma casa, uma família no céu ou no inferno. Porque nós atraímos aquilo do qual nós nos alimentamos. Pode. Muita gente traz o inferno com as suas atitudes, com as suas crenças, com as suas amarguras, mas também a pessoa também pode trazer o céu para dentro de casa, porque ali é onde habita você trazendo a paz, a sua temperança, mais ou menos isso. É porque você precisa manifestar o caráter de Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos libertos do pecado e perdoados dos pecados. Quando a Bíblia fala de pecado e pecados, não está falando de algo sinônimo no singular ou no plural, está falando de duas questões distintas. Pecado é a natureza pecaminosa, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa que habita em nós, e dela nós fomos libertos. Tem o hino da harpa que fala sobre o pecado, né? O hino 15 da harpa cristã. E aí, toda vez que vai cantar, as pessoas falam pecados, e não é pecados, é pecado. Porque dos pecados ele nos perdoa. Se você se arrepender e deixar, você é perdoado dos pecados. Então Jesus morre na cruz não é pelos seus pecados. Ele morre na cruz pelo pecado adâmico, a natureza pecaminosa. Por isso que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quer um exemplo? Você aceitou Jesus tem 20 anos e de lá para cá você nunca errou? Nunca pecou? Seria uma santa, então. Porque todo mundo peca. Então, pera lá. Se eu sou uma nova criatura, por que ainda peco? Porque a natureza adâmica existe dentro de mim ainda. Porém, dela fui liberto. Agora, os pecados, por isso que Paulo diz, miserável homem que sou. Porque quando peco, não peco eu, mas o pecado que habita em mim. É porque quando aceita Jesus, digo por mim, quando aceitei Jesus, eu usava piercing, usava roupinha curta. Então foi um processo. Isso. Falava muito palavrão. Então, assim, é um processo gradativo que você vai ali, e também vai muito do que você se alimenta, muito do que você convive, com quem convive, e também o seu querer ser transformado. Por isso que eu disse, quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito ele é automaticamente salvo. Da mesma forma que quando Adão peca comendo fruto proibido, ele, no seu espírito, ele é desligado. Ele morre espiritualmente. Então, no processo salvífico, a primeira coisa que é salva em nós é no nosso espírito. Porém, a nossa alma, que foi degradada ao longo da história da humanidade, ela precisa de um processo de salvação. Então, não é o nosso espírito mais, mas sim a nossa alma que precisa de salvação. O nosso corpo será salvo quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, quando em diante, que diz que isso que é mortal se revista da imortalidade, isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então, o último estágio da salvação é o do corpo. Então, o primeiro estágio da salvação é quando eu sou salvo, porque mediante a fé em Jesus Cristo,
Eu sou salvo imediatamente no Espírito. Paulo diz que o nosso espírito se une ao Espírito de Deus. E nós nos tornamos agora um só espírito com Ele. Por isso, nosso espírito, em primeiro lugar, ele é salvo. Porém, a nossa alma precisa de salvação. E para isso existem princípios pré-estabelecidos na palavra de Deus que nos faz com que a nossa alma seja salva. E o Espírito Santo nos convence. Então esse processo salvífico é o mesmo nível de processo de quando Adão pecou. Adão morre espiritualmente, os pecados vão acontecendo através da morte, quando Caim mata Abel, da poligamia, quando Nimrod ele começa a ser um homem com muitas mulheres, e assim vai, a bebedeira, a prostituição, o adultério, a pornografia, a pedofilia, isso vai degradando a humanidade. E quando a pessoa ela aceita Jesus, ela agora começa um processo de conversão na sua alma, para que a sua alma seja salva gradativamente. Então há uma briga do espírito salvo com a alma que não é salva. Por isso que nós precisamos entender que quando nós somos salvos, não é a nossa alma, não é. E o que é alma? A alma é a sede da intencionalidade. Sim. É a sede dos sentimentos, dos desejos, das emoções. Quem é guiado pela alma não é guiado pelo espírito. Pastor, você concorda que se muitos pastores e pregadores no dia de hoje pregassem mais sobre o reino, teria mais crentes maduros para que pudesse buscar e ajudar os novos convertidos nos dias de hoje? Porque hoje em dia é totalmente diferente de quando nós aceitamos a Cristo de 20, 15 anos atrás. É porque assim, para que serve a dispensação da graça? Para que apresentemos Jesus, para que apresentemos o seu sacrifício vicário na cruz para as pessoas que ainda o não receberam. Agora, para o cristão que já está dentro da igreja, que está no processo de santificação, que está no processo de conversão, que já está numa caminhada dentro da igreja, essa mensagem para ele já não é mais pertinente. Então, o que ele precisa entender? Fui salvo. Ok, estou na igreja. Jesus me salvou, o seu sangue me redimiu. Fui justificado por Cristo. Tá, mas o que eu vou fazer no milênio? Qual é a minha funcionalidade no milênio? Por que eu vou receber galardões? Por que existirá patentes no reino? O porquê que eu estou aqui, por que eu fui escolhido, por que eu fui Essa mensagem não é ministrada. Qual é o meu propósito aqui? O nosso propósito de estarmos aqui, esse é um ponto interessante. Qual é o seu propósito de estar aqui na Terra? O nosso propósito de estar aqui na Terra está vinculado com o nosso chamado, de que é o quê? Glorificação. A glória de Deus. E muita gente confunde chamado. Porque o reino dos céus não vamos viver no futuro. Mateus capítulo 4, versículo 17 diz, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é para ser vivido aqui. Por isso que a Bíblia diz que nós tomamos leite. É mais ou menos isso, né? Isso. Porque nós não iremos suportar uma comida mais profunda, mais sólida, mais pesada. E quando a gente pensa em... alguns pastores falam de comida sólida, pesada, eles pensam naquela doutrina cheia de dogmas dogmáticos. E não é isso. Está falando de um conhecimento profundo a respeito das doutrinas bíblicas. A sã doutrina. Você acha que muita igreja parou no tempo? Parou no tempo, com certeza. Com certeza. Enquanto algumas passaram dos limites... Sim, que também acha que... porque igreja não é rave gospel. Igreja não é lugar não é danceteria, igreja não é lugar de encontro de amigos, igreja não é lugar de um coffee break, um momento de lazer. Lados, né? Exatamente. Enquanto uns ficam muito lá atrás, pararam um tempo, outros acham que a igreja virou uma baderna. Exatamente. Então as pessoas vão para a igreja porque o louvor é legal, porque o grupo de louvor arrebenta, porque o pregador é massa, não é assim que os jovens falam? E aí tem o outro lado, que é aquele que é retrógrado, que é aquele que coloca dogmas e regras para dizer que o povo não pode fazer. Então eles pregam que o povo não pode, ao invés de pregar aquilo que o povo pode. Ou seja, desfrutar de Deus. Então é mais ou menos assim, vou pregar o que você não pode fazer por medo de você ir para o inferno. Mas não é o que você vai fazer que vai te levar para o inferno ou para o céu. Mas é o entendimento de que quando eu aceito a Cristo, eu me torno uma nova criatura.
Porque se o meu espírito ele é salvo quando eu aceito a Jesus, o meu espírito ele passa a confrontar a minha alma. Então, se por exemplo, brinco, roupa curta, tatuagem, bebedice, cigarro, tantas outras situações que eram vícios na vida das pessoas, o Espírito Santo, no espírito da pessoa, começa a confrontar a alma dizendo aquilo, não é mais para você, você tem que mudar. E a gente vai mudando gradativamente. As pessoas colocam tanto medo que às vezes a pessoa nem se converte verdadeiramente, ela só fica com medo. É um medo de, se eu fizer, eu vou pro inferno. Eu estou aceitando a Jesus por medo de ir para o inferno. Essa pessoa não aceitou Jesus por causa de Jesus. Exato, porque ela não aceitou Jesus por causa de Jesus. Ela aceitou Jesus por medo de ir para o inferno. E isso é perigoso. Isso é extremamente perigoso. Porque se eu aceito a Jesus não por causa de Jesus, aceito a Jesus por medo de ir para o inferno, o meu ponto central da minha fé não está em Cristo, mas sim no inferno. Agora, pastor, deixa uma mensagem, uma frase de impacto, e aí eu quero deixar só uma pergunta pro próximo do púlpito para a mesa, para deixar um gostinho pro pessoal. Adão e Eva foi salvo? Foi salvo. E a sua resposta será próximo, para as pessoas assistirem, curtirem, e aí a resposta vem no próximo do púlpito para a mesa. Deixa uma mensagem pro pessoal. No próximo episódio, então, é para eu responder essa pergunta. Se Adão e Eva foi salvo? Então, aguarde o próximo episódio, porque vai ser bombástico. Amém? Mensagem que eu quero deixar para o seu coração é que Jesus Cristo veio a esse mundo e Ele morreu na cruz do Calvário por amor de mim e de você. Através dele, por intermédio dele, nada mais além do que ele, nós fomos justificados, redimidos, nós fomos salvos. E através da justificação de Cristo, nós temos o direito da vida eterna. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos alguns dons. O dom da vida eterna, o dom do Espírito Santo e o dom celestial. Porque ele não chama quem ele não conhece. E ele não predestina quem ele não chama. Ele não elege quem ele não predestina. E ele não glorifica quem ele não elegeu. Então, todos nós estamos nesse processo, mas não um processo para sermos salvos, mas para chegarmos à maturidade, para que possamos subir no arrebatamento. E eu creio que eu e você subiremos. Deixa aí nos comentários e eu aguardo você no próximo episódio. Esse foi do Púlpito para a Mesa, no dia de hoje. Eu espero você no próximo. Que a paz de Deus alcance todos os corações de vocês. Tenham uma boa noite.